Queridos, eu já quero partir para a leitura da palavra, né? Nós temos a grande necessidade de sermos bem compactos naquilo que será falado, porque na realidade é um assunto muito extenso, né? E até mesmo complexo, mas vamos buscar a objetividade, amém? Para abordarmos esse assunto. Pois bem, eu quero ler com os amados irmãos, em nome do Senhor Jesus, Mateus capítulo de número 19. Vamos ler até o versículo de número 6, mas eu quero partir do primeiro versículo. Mateus 19, 1 em diante. Mateus capítulo 19, versículo 1 em seguida. Amém? E diz assim a palavra do Deus Todo-Poderoso: tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judeia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Queridos, eu vejo muitas pessoas com o seguinte entendimento: porque a palavra que Deus diz, então deixará o homem a sua parentela e se unirá à mulher, tendo o sentido, o significado, a vertente em direção ao afastamento, ao abandono. Na realidade, está se tratando a respeito de coisas psicológicas, espirituais, intelectuais, concepções, tentativas, buscas, sonhos, etc. e tal. Não é um afastamento necessariamente físico. Portanto, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. Mas não quero entrar muito nessa ramificação, por conta de que o tema é privacidade. E o versículo de número 6 que nós lemos, ele fala a respeito do homem se tornar uma só carne com a mulher. A primeira coisa logo que vai como bomba, que acredito que há quem discorde e todos têm liberdade, pois se o próprio Deus concedeu, liberou o livre-arbítrio, quem sou eu para buscar revogar este decreto? Ainda que houvesse um esforço de minha parte, ele não aconteceria, correto? Então todo mundo tem liberdade para discordar do que é dito no programa Caminhando com Jesus, do que é falado, porque as concepções, ideologias, elas são variáveis, amém? Mas a ótica bíblica é o seguinte, já trazendo para a atualidade, que nós estamos aqui totalmente cheios, tomados por tecnologia, o que acontece? Eu tenho a minha rede social e ela tem a dela. Eu tenho a minha senha e ela tem a dela.
Eu vou até para eu usar de subterfúgio em minha defesa, argumento defensivo em meu favor. Não mexo no teu celular, justamente para que você não tenha legalidade, liberdade para mexer no meu. Você põe a senha que você quiser, quando não ele, não quer permitir que ela coloque senha no celular, mas ele coloca. Mas o entendimento bíblico, e dentro de um razoável, é o seguinte: se eu não quero prestar contas, se eu não quero passar informações, então é mais necessário que eu nem case, que eu nem arrume alguém, porque eu quero ter privacidade. Para que eu continue com esta privacidade, se faz necessário que eu continue solteiro, que ela continue solteira. Porque quando se trata da carne, a palavra de Deus diz que agora não são mais dois, mas sim um único só. Ontem falamos a respeito de a mulher ser 50% e o homem ser 50%. Um vai completar o outro. Um, na ausência do outro, ele vai estar apenas pela metade. É por isso que é importante, e abro aqui um parêntese para dizer o seguinte: muitos sonhos, escute, muitos sonhos, eles não têm sido realizados, concretizados na tua vida. Porque o marido, quando eu falo na tua vida, eu estou falando no sentido conjugal da coisa. Amém? Porque o marido, ele está sonhando, ele está lutando, ele está juntando dinheiro, o projeto dele é um. Mas ele não conversou com ela, ele não entrou em acordo com ela, então não há uma unanimidade, não há uma concordância. A Bíblia diz que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu, ou seja, o que dois ligarem. Porque um só, por si só, não consegue ligar, ele precisa da concordância, do acordo, do consentimento, da permissão de outrem. Você está entendendo? Uma só pessoa não consegue ligar nada na terra. É importante que hajam no mínimo dois, para que se cumpra a palavra de Deus que diz: o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. O que dois, no mínimo, ligarem na terra será o que ligado no céu. Você está entendendo? A presença de Deus é manifestada até mesmo de uma forma unicista, ou posso dizer, para uma única, melhor falando, para uma única pessoa. Eu não preciso que Deus se manifeste e entrar na dependência de ter mais pessoas comigo. É claro que a Bíblia, a palavra de Deus diz, que onde houverem dois ou mais reunidos na sua presença, no seu nome, melhor dizendo, ele estará presente, ele no meio daqueles, ele no meio desses, ele no meio deles. Amém? Mas para que o sonho dentro de um relacionamento conjugal, para que não seja o que falamos ontem, a questão do cabo de guerra, não, ele quer adquirir um carro, mas ela quer adquirir uma moto. Ele quer adquirir uma moto, mas ela quer adquirir um carro. Ele quer comprar o terreno em tal lugar, mas ela não quer aquele terreno. É importante que haja ali uma concordância, que ambos cheguem a um denominador comum, ou seja, a um resultado desta soma. Você está entendendo? Porque o homem por si, ele vai estar lutando contra o próprio matrimônio. E isso acontece de uma forma direta no mundo espiritual. Por quê? Porque agora não são mais dois, mas um só. Se eu não sou mais só, não é justo que o dinheiro que eu recebo, ele seja única e exclusivamente meu. Não, eu que trabalho, isso daqui é do meu suor, eu faço o que eu bem entender, eu faço o que eu bem quiser. Mesmo agora tendo esposa, mesmo agora tendo filhos. Isto é incorreto, é injusto, e Deus, ele não compactua com esse tipo de pensamento, com esse tipo de comportamento. Você está entendendo?
Então a privacidade em relação aos dois não é a privacidade dele e a privacidade dela, é a privacidade dos dois dentro de um casamento, de uma concordância, de uma unanimidade. É importante que ambos saibam as senhas das redes sociais. É importante que não haja segredo entre ambos. É importante que haja cumplicidade, segurança entre ambos. E é importante que de ambas as partes haja esforço para provar, não para falar. Você pode confiar em mim. Porque falar só não serve, não adianta. Quando nós praticamos desta forma, nós estamos indo contra a palavra, nós estamos indo contra Deus, e a presença de Deus, que é manifestada de uma forma onipresente pelo seu Espírito Santo, e por ser o Espírito Santo de Deus altamente sensível, ele vai fazer o quê? Ele vai estar se afastando, porque quem se torna, quem se constitui, quem se faz amigo do mundo, amigo das trevas, se constitui inimigo de Deus. A Bíblia diz que há somente dois caminhos, existem somente dois senhores, e nós não podemos servir a dois senhores, porque um será agradado e o outro será aborrecido. Um ficará satisfeito e o outro será odiado. Uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada, diz a palavra, dizendo a própria que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando eu sou aquela pessoa que me esforço para ter separação dentro de uma vida conjugal, daquilo que é meu, daquilo que é dela, daquilo que é dela, daquilo que é meu, há uma injustiça, há algo incorreto, e escute o que eu vou te dizer. Espiritualmente, há uma porta aberta para a entrada de entidades malignas para predominarem naquele ambiente, para predominarem naquele relacionamento, para manipular e trazerem pensamentos, vontades, desejos. Por quê? Porque eles estão sendo alimentados por intermédio de atitudes que não são advindas dos céus. Você está entendendo? Eu estou dizendo para você que se você continua praticando dessa forma, e você insiste porque você acha ser o certo, porque isso é embasado em achismo, ninguém tem como provar que esse é o certo, mas nós temos como provar que o que nós estamos falando é o certo, porque lá do outro lado a base é o achismo, e do lado daqui a base é a certeza, e a certeza é a palavra é o verbo, a palavra é a verdade, e a palavra, ou seja, a Bíblia diz que se nós conhecermos a verdade, ela nos libertará. E nós temos falado, queridos, ao longo dos programas, que a maior libertação que o ser humano ele pode ter, ele pode trazer para a sua vida, é a libertação do seu entendimento. Porque uma pessoa com o entendimento liberto, ela não será tomada por espíritos imundos. Essa pessoa com entendimento renovado, ampliado, da probabilidade do enxergar mais amplamente, essa pessoa não manifesta. Os espíritos, eles não têm força para buscar comandar esta pessoa. Eles vão tentar de tudo, de todas as artimanhas, de todos os artifícios que eles têm para alcançar esta pessoa,
Mas essa pessoa é aquela pessoa que, por uma libertação do seu entendimento, sua visão é outra, seu pensamento é outro, ela consegue enxergar o que outrora então não conseguia enxergar, principalmente do metafísico para o sobrenatural. Se cumprirá então a palavra quando diz que quem é nascido de Deus, o maligno não toca. Satanás não toca nesta pessoa. Pode ser também o crente que se diz canela de fogo, que cospe fogo, que pula, que gira, que roda, e que é da revelação, e que é do reteté, mas a questão não é o que o crente, o que esse, ou que aquele fala. A questão é o que a pessoa vive. Já falamos aqui que Satanás, ele não tem medo de oração, e ninguém vai envergonhar Satanás com oração, mas a gente tem o poder de fazer isso com as obras, porque palavras podem ser contestadas, temos batido nessa tecla, mas obras contra fato não há argumento. Uma vez então praticada, não tem como ser revogado. É igual lei de rei carimbada com um anel. Uma vez carimbado, não se volta atrás. Não tem como ser desfeito. Foi impetrado daquela forma, então assim será. Quer dizer, uma atitude que eu pratiquei, eu não posso voltar atrás e refazer e renovar, fazer diferente, não. Agora eu vou ter que sofrer, me entristecer com as consequências ou me alegrar com elas de acordo com aquilo que, no passado eu escolhi, se é que você está me entendendo. Mas quando nós praticamos assim, com coisas escusas, obscuras, mal paradas, essas atitudes e essa qualidade de vida escolhida por mim, porque agora eu tenho um relacionamento, mas eu tenho a concepção de que eu tenho direito a ter privacidade. Essas minhas práticas estão servindo de alimento, porque você presta bem atenção. A presença de Deus, ela é alimentada, ela é atraída, ela é nutrida, ela é permanente em nós, a partir do momento que há um esforço para nós praticarmos a palavra de Deus. Porque o próprio Deus escreveu dizendo o seguinte, ou melhor, deixou escrito dizendo o seguinte: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Dentro do relacionamento onde não há uma liberdade para ambos, porque aquele acha que tem direito à privacidade, fica na sua caixinha de segredos, de segredinhos, aquilo além de estar alimentando as entidades, está tirando o outro de rota para que justamente não haja concordância de ambos. Ele quer o carro, ela quer a moto. Então vamos fazer o seguinte, vamos sentar. Vamos olhar que o carro, ele consome mais, mas ele é mais útil. Vamos fazer assim, a gente compra então primeiro o carro e a gente compra depois a moto. Você concorda? Se sim, vamos fazer. Se não, vamos achar ali então um entremeio para que entremos nós outros em uma ligação na terra para que seja ligado no céu. Porque essa é a matemática de Deus. E se não for assim, a coisa não vai andar. Você está vivendo, na realidade, aquela tentativa, aquela insistência de alcançar coisas que estão apenas no sonho, que não serão realidade. Não porque a outra pessoa não quer, a outra pessoa, o marido, a mulher, está querendo, mas não foi consultado, mas não tem liberdade. Esposa não tem liberdade de dar uma opinião, de dizer o que acha, de discordar, porque há muitos relacionamentos em que o marido esconde contra-cheque e a mulher não sabe quanto ele ganha. E quando ela pede alguma coisa para ele, ele vira as costas, puxa a carteira e abre a carteira de costas para a mulher para que ela não veja. Como quer que dê certo?
Porque para eu colher o certo, é importante que eu plante o certo. Porque se eu plantar errado, eu não vou colher o certo. Eu preciso da pessoa que agora está comigo, porque eu desejo abençoá-la, e é importante que aquela pessoa também me abençoe, porque a bênção a qual eu quero não depende unicamente de mim, não depende unicamente de Deus, não depende unicamente dela, depende de uma concordância entre nós, que nós aqui sentemos, conversemos, cheguemos a um resultado, e a bênção de Deus, ela seja manifestada sobre nós. Aí a coisa vai dar certo. Porque agora você não tem como se ausentar de você mesmo. Você não tem como se ausentar de você própria. Você não pode fazer o seguinte: porque o homem é trino, é trindade, é triuno, que ele é alma, corpo e espírito. O homem, ele não pode dizer o corpo vai para cá, o espírito vai para ali e a alma vai para acolá. Por quê? Porque não tem como separar, a não ser que haja o processo chamado morte. Você está entendendo? Então, a partir do momento que houve uma concordância e que ambos se juntaram, se uniram, não são mais dois, mas agora uma só carne. Então, para que eu seja abençoado, eu preciso abençoar ela, e ela precisa me abençoar, para que haja uma troca justa. Quando o próprio Deus, ele fala em Gênesis 12, na chamada de Abraão, ele diz: abençoarei os que te abençoarem, mas também fala: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então a minha bênção depende da realização do meu sonho, do meu projeto, que agora eu já não penso mais de forma única, mas já penso de forma coletiva, porque agora já há mais uma pessoa comigo e mais uma pessoa dependente de mim, ou de repente, quando já estão ali os filhos, já são um conjunto de pessoas dependentes de mim. Agora eu preciso pensar coletivamente, e eu preciso do posicionamento, do consentimento, da concordância de outros. Se isso assim não é praticado, então eu sempre vou estar dando com os burros na água. Você está entendendo? Porque se você quer manter a tua privacidade, não case. É o meu conselho à luz da palavra. Você entende? Não case. Porque você não pode ficar colocando senha que ela não sabe, desligando o celular e deixando em um lugar para que ninguém se aperceba. E você tem muita vontade de pegar no celular dele, de pegar no celular dela, mas você não pega, para não dar legalidade de ela ou ele poder dizer: você pega no meu, eu também posso pegar no seu. Você sabe a minha senha, então é justo que eu saiba a sua. Então é melhor cada um no seu quadrado. Não existe isso. Porque agora são únicos. Os dois são um só. Eu preciso do consentimento de Deus. Quando a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força, é a minha força, as minhas atitudes que eu vou estar praticando diante de Deus em todo momento, porque é sabido de todos que de Deus ninguém se isenta, ninguém se ausenta, ninguém se esconde. Tudo que eu fizer vai estar diante de Deus, porque Ele é onipresente, está presente em todos os lugares de forma continuada. O que é que eu quero para o meu relacionamento? Porque se eu estiver batendo de frente com ele, se eu estiver batendo de frente com ela, se eu entrar em luta, em defesa de ideologias minhas, que muitas das vezes eu nem paro para observar onde eu aprendi, quem me ensinou, ou se isso que eu pratico realmente está certo, ou se realmente está errado, eu apenas faço. Enquanto isso estiver acontecendo, você está lutando contra você mesmo.
Esse prejuízo maior é tipo assim, a consequência, preste atenção comigo. Quando eu faço bem para uma pessoa, independente de como essa pessoa vai reagir, que comumente o que acontece, você há de convir comigo, comumente o que acontece, quanto mais a gente ajuda, né, mais a gente é desprezado, mais viram as costas. As pessoas por quem mais nós estendemos as mãos, é comum que elas venham nos pagar este bem com o mal. É ou não é? Qual é o processo para que hajam grandes decepções em nossas vidas e nós paremos de fazer o bem? Mas quando eu faço o bem, aquele bem, antes de alcançar, de chegar àquela vida, aquela pessoa, já alcançou a minha. Porque o fazer bem branda a minha alma, alegra a minha alma, traz qualificações para a minha vida sem precedentes, de longo alcance, e que a colheita é uma colheita repetida, perpetuada. Você está entendendo? Assim como há o processo da Bíblia dizer que um abismo chama outro abismo, a consequência, né, ou chamar de uma atitude positiva, vai chamar uma outra atitude. E essa bênção que virá grande, vem chamar uma maior, e uma maior, e uma maior, e uma maior ainda, e uma enorme, e assim por diante. Você está entendendo? Quando eu faço bem para alguém, o primeiro benefício e maior benefício é para mim mesmo. Aquela pessoa, ela pode ser uma pessoa que naquele momento ou futuramente ela vai reconhecer ou não, que vai continuar minha amiga ou vai se tornar minha pior inimiga, minha arquirrival. Mas a questão em jogo não é essa. A questão em jogo é que eu fui chamado para ser canal de bênção. Eu fui chamado para abençoar. Você está entendendo? E se eu não tiver esta ótica, esta visão dentro de um relacionamento, eu não vou conseguir viver bem em paz, eu não vou conseguir alcançar um nível de felicidade, que felicidade é um estado de espírito que somente Deus pode ofertar, proporcionar. Ao avesso disso, pode até acontecer, mas é momentâneo, é passageiro. Amém? Momentâneo, passageiro, só um pouquinho de tempo. O que é que você quer para o teu casamento? O que é que você quer para o teu relacionamento? É hora de tirar as senhas, ou é hora de revelar as senhas. Nós precisamos nos despir de todas as armas com as quais nós nos armamos para com o outro, porque o outro é eu mesmo. Não somos mais dois, mas agora um só. Se eu bater nele, vai doer em mim. Você está entendendo? Não adianta. Então eu preciso ser consciente e ser justo e praticar aquilo que vai alegrar o coração de Deus, e a consequência vai ser fortalecer a minha vida para que eu desfrute verdadeiramente de uma felicidade, não dentro de um sonho, mas totalmente dentro de uma realidade. Amém? Guarda no teu coração em nome do Senhor Jesus. Já chegamos aqui ao final do programa e eu quero nesse momento orar por você. A nossa transmissão está um pouquinho baixa, né? Nosso volume é um pouquinho baixo, mas acredito que deu para nós aprendermos um pouquinho. Amém? Vamos orar, falar com Deus em nome do Senhor Jesus, porque Ele tem o poder do qual nós precisamos. Se você está em dúvida, faça o seguinte: peça para Deus te revelar em sonho, peça para Deus te visitar de forma reveladora ainda esta madrugada e te mostrar
se o que eu estou falando está certo ou está errado. O que você vem fazendo está certo ou está errado. E o que você deve fazer amanhã ao acordar. Tome novas atitudes. Envergonhe Satanás com atitude, porque com atitude a gente envergonha ele. Amém? Falemos nós outros com Deus em nome do Senhor Jesus. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, em quem tu te compraste, em nome de Jesus, nome no qual há poder e autoridade no céu e na terra. A tua palavra diz que Jesus é o único mediador entre nós e o Senhor. Único mediador. Então, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, olha para as concepções, para os achismos que são presentes em nossa mioleira. E vê, Senhor meu Pai amado, fazendo um apanhado da quantidade deles que são totalmente equivocados. Termos ideologias embasadas em achismos é ter uma casa alicerçada na areia. A qualquer momento ela pode vir abaixo. O vento sopra e ela é destruída. Se houver um terremoto, então, no primeiro tremor ela vem ao chão. Nós precisamos estar com a nossa vida embasadas na tua santa e poderosa palavra. E a tua palavra está nos dizendo que nós não somos para lutarmos contra nós mesmos, senão nós não iremos prevalecer. Então, quando eu discuto defendendo o meu posicionamento, então quando eu enfrento os ideais, até mesmo sonhos e vontade da esposa, do marido, eu estou batendo de frente contra mim mesmo. Mas nessa noite, Pai, que ambos nós estejamos a dar a Ti a legalidade, o consentimento, a permissão, para que Tu nos eduque, para que Tu nos conduza, para que Tu nos corrija, para que nós consigamos descobrir, saber e viver as Tuas grandiosas maravilhas dentro de um relacionamento, dentro de uma instituição chamada família. Porque nós temos tantas, mas nenhuma é divina, senão a família. Abençoa com o Teu poder. E esta manifestação do diabo, que tem trabalhado para com que este homem, com que esta mulher bata forte e bata firme, defendendo a sua privacidade, meu Deus, achando que é o correto, bata em retirada. Essas escamas, essas vendas caiam desses olhos. Tira toda a catarata espiritual desta visão da menina desses olhos, para que contemple que pode ser diferente, que dá para fazer diferente, porque falar que amo é fácil. As minhas atitudes é que vão estar realmente confirmando se é aquilo que eu estou falando ou se não. Entra em defesa desse relacionamento conturbado. Entra, meu Deus, em defesa desse relacionamento abusivo, que já está por um fio totalmente destruído por forças espirituais da maldade que agem nas regiões celestes. Todo principado e toda potestade, toda dominação, toda atividade, por mais remota que seja, dentro deste relacionamento,
Pessoas que até pensam em tirar a sua própria vida por conta do medo de perder aquela pessoa. Meu Rei da Glória, nós não temos que ter medo, nós temos que ter certeza, nós não temos que pensar e ver a chance, a probabilidade de perdermos, mas sim de conquistarmos a cada dia. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser flexíveis, abrir a boca e dizer: amor, você tem razão, bem, me perdoa nos meus erros, de agora em diante será diferente. Tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a tua graça, a tua glória, a tua presença, porque tu viestes para buscar e salvar, segundo Lucas, meu Pai amado, escreveu dizendo: viestes para buscar e salvar o que se havia perdido. Resgata. Meus ouvidos ouvirão testemunhos, porque ouço melhor dizendo, sonidos de trombetas, e o Senhor Deus bradando, e por este som essas muralhas todas estão ruindo, caindo, vindo ao chão, porque só o Senhor é Deus. Abençoa com teu poder, te peço. Te agradeço por mais um programa Caminhando com Jesus. Te peço, meu Pai amado, por todos quantos trabalham na Rádio Salvaterra FM. Te peço por esta grade diária de programação, meu Pai. Te peço pela vida, meu Santo Deus, do José Salles, mais conhecido como DJ Toninho, em nome de Jesus. Oro por ele, por toda a sua casa, sua família. Te apresento a vida do meu diretor Jorge Alves, coloco diante do Senhor a vida, meu Pai amado, do Rick Cabral e todos que contribuem com o programa Caminhando com Jesus. Sejamos nós outros abençoados, nos dá uma noite de sono tranquila, meu Pai amado, e uma manhã de bênção e de vitória. Se for amanhã um dia mau, não temos que temer mal nenhum, porque tu estás conosco, a tua vara e teu cajado nos consolam, assim diz a tua palavra, e eu creio dessa forma. Muito obrigado, meu Pai amado. Abençoa os que estão acompanhando pelo rádio, abençoa os que estão acompanhando pelo aplicativo, pela live, Senhor. Todos sejam abençoados mutuamente, continuamente, em nome de Jesus. Que assim seja, meu Deus. Amém e amém, Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, muito boa noite. Fique na santa paz do Senhor. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, faça resplandecer sobre a tua face a sua luz e te dê a paz. Amém? Muito obrigado por hoje. Deus abençoe poderosamente ainda mais e mais e mais e mais e mais. Lembre-se que o Senhor, Ele tem cuidado de nós, por isso Ele tem nos nutrido de informações para que nós não pequemos contra Ele. Amém? Muitas das vezes fazemos coisa porque nós desconhecemos, somos ignorantes, ou seja, nós não temos conhecimento de tal ou de tais coisas. Mas a preocupação de Deus é em nos ensinar, porque esse é o papel do Pai. Amém? Sejamos ensinados, lembrando também que essa Bíblia diz que a vara é para a costa do tolo. Se insistir em continuar no erro, vai continuar apanhando. Essa é a verdade. Amém? Deus abençoe poderosamente. Sejamos em